Bom, vamos iniciar nossa aula de hoje. Cirurgia, somente especialidades. Então, hoje a gente não fala de pré e pós-geral. A gente vai focar em procedimentos, obviamente, que caem em concurso, aquilo que é cobrado pelas bancas. E são processos que, por serem especialidades, se tornam, né, alvo de atenção, porque muitas vezes não é a sua prática profissional, não é aquilo que você está vendo sempre. E alguns procedimentos ainda têm o problema de, na prática, não serem feitos muitas vezes como deveria ser de acordo com a técnica. Então, às vezes, o que se vê na prática não é o que deveria ser feito pela técnica. E aí a banca te derruba a partir disso, né? Ela coloca algumas questões. Nós vamos falar... É uma aula que eu costumo dizer que ela é bem direta, não tem muito o que explicar, porque quando você fala de técnica e de procedimentos, é entender o que está escrito, aquilo que tem que ser feito. E eu vou mostrando apenas o quê? As armadilhas que as bancas montam, trocando uma ou outra palavra, ou invertendo, ou trazendo a realidade para a prova, para te perguntar se é verdadeiro ou falso aquilo que na prática acontece e que na teoria não deveria. Então é uma aula muito direta, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cirurgias gastrointestinais, vamos falar um pouquinho de cirurgia renal, vamos falar um pouquinho de cirurgia torácica, depois de renal, mastectomia, que cai. Vamos falar um pouquinho de cirurgias torácicas e cardíacas. E, por fim, ortopedia, que são os principais temas, tá? As outras cirurgias que não estão contempladas na aula é porque partem para o pré- e pós-operatório geral, que vocês também têm na aula 2, no módulo 2 de cirúrgica, tá certo? Então vamos dar uma olhada no que esses procedimentos, essas cirurgias tratam e o raciocínio que se tem que ter. Quando você fala de cirurgia gastrointestinal, a primeira delas, e talvez a que traga mais informações para concurso, é a gastrectomia, geralmente associada a um câncer gástrico, tá? Por que a gastrectomia ela é cobrada? Porque a banca te pergunta o que é a síndrome de Dumping. Já ouviram falar? Síndrome de Dumping, chamada síndrome do esvaziamento intestinal rápido, tá? Então, isso já é o primeiro motivo delas cobrarem. Já ouviram falar em procedimento cirúrgico, cirurgia, do tipo Bill-Holt 1 e 2? E quando você fala Bill-Holt 1 e 2, isso, na verdade, é uma técnica cirúrgica que o cirurgião usa, não tem nada a ver com a enfermagem. O problema é que o cara pega esses dois nomes, Bill-Holt 1 e Bill-Holt 2, e coloca em alternativa de questões de coisas que eles estão te perguntando que não tem nada a ver. Mas quando você sabe que Bill-Holt 1 e Bill-Holt 2 são técnicas cirúrgicas de cirurgia gastrointestinal, tu já elimina, tu já não perde tempo com aquilo. Por isso é importante entender o contexto dos dois nomes, tá? Porque são as principais técnicas cirúrgicas na gastrectomia, tá? Partindo da cirurgia gastrointestinal, essa aula se cruza também com a aula de clínica médica da parte gastrointestinal, porque a gente fala lá de alimentação enteral e parenteral. E, de certa forma, os dois se unem. Mas quando você fala, por exemplo, de gastrointestinal, você fala de estomia, paciente estomizado, que alguns livros ainda continuam chamando com a nomenclatura antiga, ostomias, e outros com a nomenclatura mais atual, que é estomias, tá? Então, por exemplo, quando você fala de estomia, o contexto é gastrointestinal. Aí vem, né, algumas perguntinhas básicas, porque quando você fala de gastrostomia, jejunostomia, duodenostomia, se você lembra da nutrição enteral, fica muito fácil estudar isso, tá? Mas, por exemplo, uma afirmativa do tipo: o paciente com gastrostomia tem alta possibilidade de lesão periostomal. Verdadeiro ou falso? Um paciente gastrostomizado tem alta possibilidade ou probabilidade de lesão periostomal. Verdadeiro ou falso? Na prática, sim, mas depende. É evitável? Não.
Não. Não é evitável. Na verdade, nem todos têm, perfeito o raciocínio. Nem todos os pacientes têm. Mas é uma das possibilidades altas, porque depende de alguns fatores relacionados à própria gastrostomia, a técnica utilizada. Tá? Então, observem que essa aula ela é exatamente para responder essas perguntas. Tá? Isso só para a parte gastrointestinal, tá, gente? Porque a gente ainda vai passar por dreno de tórax, que é outra desgraça em prova. Se não tomar cuidado, tu cai na armadilha de prova, porque dreno de tórax, a prática é bem distante algumas vezes e em algumas realidades do que é o correto. Tá? E as bancas sabem disso, por isso que colocam coisas... Tipo, mas quando chegar a hora eu faço as perguntas, para a gente não confundir. Tá? Colostomia transversa. As fezes são formadas, não são formadas ou estão em formação? Colostomia transversa. É pergunta de prova, tá? Tudo isso é pergunta de prova. Então entendam que essa primeira parte tem muita informação, mas é informação pontual. Por isso que eu falo que a apostila, eu condensei ao máximo, tirei muita coisa que não tinha necessidade de vocês estudarem, em cima do que está se perguntando. Vou direcionar algumas outras coisas de raciocínio indireto, só para vocês lembrarem, caso caia, embora não esteja mais caindo em concurso alguns temas, mas eu não vou deixar vocês sem a informação, mas a gente vai ser pontual. E é por isso que eu falo que é uma aula dinâmica. Tá? Então vamos começar a gastrectomia no câncer gástrico. Lembrar que o câncer gástrico, nos estágios iniciais, ele não apresenta sintomas. Então uma pessoa que está desenvolvendo câncer gástrico logo no início, ele pode ser assintomático. Tá? E quando a doença avança, começam os sintomas que são similares à gastrectomia, a gastrite ou a úlcera. Né? E aí é uma aula perigosa para quem é hipocondríaco, porque gastrite é um processo comum no mundo atual. Né? Então, cuidado, gastrite existe, é bastante comum e na maioria das vezes tem nada a ver com câncer gástrico. Tá? Mas existe câncer gástrico, né, que o sinal primeiro, muitas vezes, é de uma gastrite, que aqui está o problema que alguns médicos atualmente chamam a atenção da automedicação, porque as pessoas tendem a tomar antiácidos achando, né, não preciso do médico, vou tomar um antiácido e vou melhorar. Só que tem que investigar o problema, porque sendo um câncer, quando você descobrir, ele já está avançado. E avançado, ele vai te dar os sintomas de úlcera péptica. Aí os sintomas são muito mais intensos. O paciente tem dor abdominal que não passa, redução de apetite, distensão abdominal e pode ter náusea e vômito a cada vez que coma. Então são processos que precisam ser vistos. E aí, pode ser realizada a gastrectomia total, tá, ou parcial para retirada de parte intermediária do corpo do estômago, que é a chamada gastrectomia parcial. A gastrectomia total, hoje ela é evitada. Antigamente ela existia com muito mais frequência. Tirava o estômago todo, pegava o esôfago e ligava ao duodeno. Então tirava tudo. Hoje tenta-se se preservar a etapa gástrica do processo digestório. Tá? Então se evita tirar o estômago todo. E aí surgem duas técnicas cirúrgicas que não é para vocês saberem a técnica. É para entender que elas são técnicas cirúrgicas de cirurgia de gastrectomia. Porque, como eu falei, nenhuma banca pergunta para vocês o que é Bill-Holt 1, Bill-Holt 2. Mas eles colocam, quando eles perguntam técnicas, inclusive de outras especialidades, e aí nas alternativas de resposta aparece Bill-Holt 1, Bill-Holt 2. E se você sabe que Bill-Holt 1 e 2 são técnicas para cirurgia gastrointestinal, tu já elimina, não tem nada a ver com aquela história. Tu não vai perder tempo com aquilo. Tá? Então, a Bill-Holt 1 é a gastroduodenostomia e a Bill-Holt 2 é a gastrojejunostomia. Então, uma liga direto no duodeno e a outra liga no jejuno. Tá? Então, isso aqui é a antrectomia, chamada Bill-Holt 1, que é quando você faz uma remoção, da porção inferior do antro, tá? E de uma pequena porção do duodeno e do piloro. Então, você mexe nessa estrutura aqui.
Tá? Isso é Bill-Root 1. E Bill-Root 2, que é a gastrojejunostomia, o jejum vem se conectar ao estômago, tá? E a anastomose do estômago com o jejum. Então, como eu falei, não é para saber o que é aprofundado o Bill-Root 1 e Bill-Root 2, mas isso aparece em alternativa de resposta de nome de técnicas. Então, se você sabe que Bill-Root 1 e 2 não são técnicas de enfermagem, são técnicas cirúrgicas, já elimina. São duas alternativas a menos para você ter que se preocupar. Tá? Então, essa é a importância de saber o porquê desse contexto aqui desses nomes. Tá certo? Bem, inclusive nas questões que eu estou disponibilizando para vocês, tem questão agora de 2024 de concursos, Fundação Getúlio Vargas, inclusive, que é uma banca que tem feito bastante concursos de várias áreas, que ela pergunta isso. Perguntou o nome de uma técnica e botou lá na alternativa Bill-Root 1, Bill-Root 2. Dessa aula vai entrar ao longo da... Não, a dessa aula é porque assim, a gente espera a aula para depois entrar. Tá? Então, olha aqui, ó. A complicação... Existem várias complicações, tá, gente? Da cirurgia gástrica. Mas a principal e a que mais aparece em prova é a síndrome de dumping, chamada síndrome do esvaziamento intestinal rápido. Quem faz cirurgia bariátrica, quem faz uma série de cirurgias que envolvem o estômago, enfrentam em algum grau. E aí entendam, algum grau significa alguns bem mais intenso, outros nem tanto, porque é uma síndrome adaptativa. É uma síndrome de adaptação. Tem pessoas que levam meses, tem pessoas que levam anos para conseguir se adaptar plenamente. O que significa isso? E aí, nesse caso, para explicar de uma forma mais direta, que vocês entendam com maior facilidade, o melhor exemplo é aquela técnica que eu falei que hoje quase não é feita, que é a gastrectomia total. Tirar o estômago todo. Tá? Aí você consegue entender, e as técnicas que preservam parte do estômago vai amenizar o quadro, mas não impede. Tá? O que é o dumping? É uma síndrome de adaptação. Na etapa do processo digestório, você tem boca, esôfago, estômago, duodeno, e aí vai embora. Certo? Quando você tira a etapa gástrica, ou seja, quando o paciente faz gastrectomia total e faz uma anastomose do esôfago direto no duodeno, tá? No momento em que o paciente está mastigando o alimento para engolir, por terminações nervosas, e espera-se que o alimento caia onde? No estômago. E a partir do movimento peristáltico do estômago, o duodeno se prepara para receber aquele bolo. Quando o paciente deglute de uma vez e ele chega de uma forma muito rápida ao duodeno, o duodeno distende com um bolo que não era para estar ali naquele momento, e aquilo é interpretado pelo organismo como um corpo estranho. E como é que a alça intestinal elimina qualquer corpo estranho? Ela puxa a água do meio, ou seja, os vasos sanguíneos vão aumentar sua permeabilidade e puxar plasma para dentro do vaso, e isso já causa o primeiro efeito imediato da síndrome de dumping. O paciente vai fazer sintoma vasomotor, a pressão arterial vai cair. Tá? No momento em que enche essa alça, ela se prepara para fazer a contração e expulsar aquele alimento, e aí vem uma dor tipo cólica. Tá? E depois, o resultado final é um quadro diarreico. E isso pode acontecer, em média, 10 a 30 minutos. 10 a 30 minutos depois que o cara come. Aí o que acontece? O paciente associa de imediato ao fato dele comer e passar mal, porque ele passa mal realmente, e aí ele faz o quê? Para de comer e começa a fazer hipoglicemia. Então esse é o grande efeito, e é uma síndrome adaptativa. Na verdade, ele vai ter que vir testando alimentos, porque tem alimentos que estimulam, tem alimentos que não estimulam, e é uma situação bem difícil. Né? É um período complexo do pós-operatório, numa síndrome, e olha o nome, esvaziamento. Aqui está errado, tá, gente? Não é gástrico, é intestinal. Esvaziamento intestinal rápido. Tá? O gástrico aqui é quando você não tem o estômago 100%. Aí ela pode ser chamada de síndrome de esvaziamento gástrico. Tá certo? Então, só fazer um adendo, porque aqui está gástrico, mas eu estou falando de gastrectomia total. Aí vai gerar dúvida.
Pô, quando faz gastrectomia total, é síndrome de esvaziamento intestinal, tá? Tendo ainda a preservação de uma parte do estômago, o estômago vai segurar pouco tempo aquele alimento, então ele chama síndrome de esvaziamento gástrico rápido, tá? Mas na prova, muitas vezes aparece síndrome de esvaziamento intestinal rápido, porque na verdade quem esvazia rápido é o intestino, por achar que aquilo ali é um corpo estranho, tá? Então você tem dilatação intestinal, aumento do trânsito intestinal, hiperglicemia, aparecimento do rádio de sinais e sintomas, gastrointestinais e vasomotores. E o quadro é muito rápido, a ponto de você orientar esse paciente a comer e ficar em repouso. Porque se ele comer e levantar, a pressão arterial vai cair, ele pode ter queda da própria altura, tá? Mas muitas vezes vai dar diarreia, ele vai querer levantar e ir procurar o vaso sanitário. Então, é uma situação que em pós-operatório é bem complexa, né? Então, isso faz o enfermeiro ter que acompanhar muito de perto e por isso aparece em prova. Porque é um dos cuidados que mais demandam atenção frente a todos os outros de um pós-operatório grande que a gente tem, mas esse aqui é específico e perpassa o pós-operatório imediato. Vai para o imediato, tardio e às vezes anos depois com o paciente enfrentando o dumping. Por quê? Porque o dumping é adaptativo. Tá? Cuidei de pacientes que tinham dumping por laticínios, derivados de leite, por conta da gordura, tá? Comiam arroz, mas não podiam comer feijão, porque se comesse feijão atraía, disparava a crise. E por quê? Porque tudo que faz dilatação de álcool, o feijão, ele por um alimento, né, ser tecnicamente pesado e ao mesmo tempo fermentador, ele faz dilatação. E tudo que faz dilatação de intestino deve ser evitado. Mas observa, a técnica de gastrectomia, né, da própria cirurgia bariátrica em si, porque isso aqui acontece muito em pós de bariátrica, ela foi feita para melhorar a qualidade de vida. Então é um grande desafio de quem passa por esse processo, é entender que no pós-op ele vai ter um problema, que ele vai ter que conviver com aquilo até que se consiga encontrar o equilíbrio. Quanto tempo? A gente não tem como prever isso, porque é individual. Ok? Então, entendido o problema, tá? Os sinais e sintomas precoces tendem a ocorrer nos primeiros 10 a 30 minutos, tá? Com frequência incluindo saciedade precoce, dor abdominal em caráter de cólica, náusea, vômito e diarreia. E entendendo o seguinte, gente, eu sempre tomo cuidado de explicar, porque depois vocês vão ouvir a aula de novo e a dúvida vai vir. Se o cara faz gastrectomia total, ele não tem náusea e vômito, porque náusea e vômito envolve o estômago. Se tirou o estômago, ele não vai ter. Então, a dumping clássica, tá? Se você pegar livros mais antigos em que a gastrectomia total era a técnica utilizada, ele não fala em náusea e vômito. Porque tirou o estômago, não tem mais vômito. Era só diarreia. Mas agora, Beholt 1, Beholt 2, que você mantém uma parte do estômago, aí vai aparecer náusea e vômito como processo, né? Lembrando que o paciente tem uma cicatriz né, na região abdominal e vomitar nunca é bom em pós-operatório de quem fez laparotomia. Então, são pontos que o enfermeiro tem que atentar, ok? Manifestação vasomotora, aí envolve o quê? Sistema nervoso simpático, tá? Expulsão de corpo estranho, resposta de defesa, cefaleia, rubor, sensação de calor, diaforese, tontura, palpitação, sonolência, sensação de desmaio ou síncope, que é a parte que eu chamei a atenção, que aparece muito em prova. A questão, né, o paciente pode efetivamente cair, ele pode só ficar tonto, mas ele pode cair. E é por isso que a orientação de enfermagem é que ele permaneça no leito, né? Os livros mais antigos falavam em 1 hora, os atuais dependem muito do tipo de refeição, de dieta que ele está consumindo, mas pelo menos nos primeiros 30 minutos ele tem que estar em repouso, tá? Porque é a chance maior do evento acontecer. Sinais precoces tendem a desaparecer em 1 hora ou após a defecação. Posteriormente, a elevação rápida dos níveis sanguíneos de glicose é seguida de um aumento de secreção de insulina, porque, repara, o pouco que absorveu faz a glicose fazer o quê? Subir. Aí ele libera insulina, a glicose faz o quê? Cai. E no que cai ele faz hipoglicemia. Tá? E aí 2 a 3 horas após a alimentação vem a sensação hipoglicêmica e aí ele tem que, teoricamente, ele teria que fazer o quê? Comer de novo. Vai passar por isso de novo? Não passa. Ele começa a diminuir a quantidade
de refeição e isso vira um problema. Tá? Porque, na verdade, pegando pela linha da obesidade, você tem que perder peso, mas tem uma meta. E não pode passar dessa meta, senão vira um segundo problema de ter que compensar, porque não perde só caloria, perde massa muscular também. Perdeu massa muscular, tu começa a ter problema. Tá? Então isso são desafios nesse tipo de cirurgia. Aí o paciente faz irritabilidade, ansiedade, tremor, fraqueza, fadiga, diaforia. Essa aqui é a sensação da hipoglicemia. E a partir daí, o cuidado de enfermagem sempre vai permear. Falou dumping em prova, raciocínio, não posso distender a alça. Esse é o raciocínio. Então, a banca vai escrever para vocês, pode oferecer água depois que ele comer? Ele pode comer com bebidas? Se estamos falando de dumping, tudo que faça distensão de alça não é legal. Então, a ideia é ingerir a menor quantidade de líquido possível, evitar refrigerante, nada que faça distensão de alça. Alimentos que são fermentadores, que geram aumento de gases dentro da alça intestinal, são evitados e aos poucos vão sendo inseridos. Não é que esse paciente nunca mais vai comer, tá, gente? É no primeiro momento. Depois, aos poucos, eles vão inserindo novamente para vir estabelecendo. Deu para entender dumping? Síndrome de dumping? Ok? Anos. Isso pode durar para o resto da vida? Dependendo da idade do paciente, pode. Assim, o tempo que eu trabalhei e acompanhei paciente da parte cirúrgica, o tempo maior que eu peguei de dumping e que eu fiquei sabendo que durou foram 10 anos. Mas 10 anos é coisa pra caramba. 10 anos é muito tempo. Entendeu? Mais do que isso não, mas a literatura diz que pode durar anos, mas não fecha um espaço de tempo, porque é individual. É muito individual.